Vamos dar início agora a um módulo extremamente importante de exame físico. Muita gente precisa focar nessa parte, porque muita gente não sabe fazer o exame físico bom. Então vamos para a aula básica aqui da aula de exame geral, o início de tudo. E para isso eu queria que você imaginasse o seguinte cenário. Você está indo para a faculdade, está atrasado para a aula 7 horas da manhã, acordou já atrasado. Quando você chega lá, está no meio da rua, está perto de chegar, o carro quebra. O carro quebrou, você vai e liga para o seu pai. Ligou para o seu pai dá uma bronca em você, diz que você não está dirigindo direito, mas você releva. Ele está um pouquinho estressado, mas ele diz para você ligar para o seguro e levar lá para o mecânico. E aí você leva para o mecânico. Chegando lá no mecânico, ele está lá trabalhando em outro carro. Ele estava lá mexendo, tá com a mão toda suja, chega, fala nem bom dia com você, nem se apresenta, fala nem quem é, só diz, abre aí. Abriu o capô do carro, sujou o carro todinho com as mãos cheias de graxa do outro. E aí ele fica pedindo, sai do carro, entra do carro, liga o carro, sai de novo, entra de novo. Você concorda que isso aí é no mínimo inconveniente? Tá, Lucas, entendi. Gostei da história. Uma história meio chatinha, mas o que é que isso tem a ver com o exame físico? Porque nesse caso, o carro é seu paciente e o mecânico é você. Você precisa saber se comportar minimamente bem ali, como você precisa se organizar para poder atender aquele paciente de uma forma minimamente boa, que a experiência seja boa. Então é para isso que essa aula serve. Para que você não seja esse mecânico, que eu não sei nem o nome dele, que ele não se apresentou. Então algumas orientações gerais na hora de você fazer o seu exame físico. Primeiro, higienize suas mãos, higienize os equipamentos que você vai usar. Ninguém merece ficar passando a mão suja de outros pacientes, né, nos outros. Né? Então é complicadíssimo isso. E além disso, isso pode acabar transmitindo doença para os seus pacientes. Então, lava as mãos antes e depois de atendê-los, tá? Além disso, se apresenta, pede permissão, explica o que você vai fazer. O paciente ali é uma pessoa, você precisa saber conversar com ela. Precisa ter educação para se apresentar, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, para explicar o que você vai fazer. Além disso, segue uma sequência lógica. Não tem para quê fica brincar de morto-vivo com o paciente. Primeiro fica em pé, deita, senta, fica em pé de novo, eita, esqueci, deita, volta, fica em pé. Não tem pra que isso. Segue uma sequência lógica, faz primeiro ele em pé, depois senta o paciente, depois deita o paciente, pronto, acabou. Segue uma sequência lógica para não incomodar seu paciente. E além disso, posiciona-se à direita do paciente. Isso aí é extremamente importante, principalmente quando a gente fala em prova prática. Semiologia, a gente precisa estar à direita do paciente. Por que, Lucas? Porque a esquerda, se você estiver do lado esquerdo do paciente, não vai dar certo para fazer o exame físico? Vai do mesmo jeito. Só que, se você estiver à direita, algumas manobras vão ser mais fáceis para você fazer. Tá? A gente vai discutir sobre várias manobras ao longo do curso aqui, que não fica legal para você conseguir fazer do lado esquerdo do paciente. Então, fica do lado direito, acredita, em prova prática, você vai perder pontos se tiver à esquerda. E também respeita o pudor do paciente. Não sai dizendo, tira a roupa toda aqui para eu poder examinar tudo. Não, não tem isso. Só expõe o necessário para você conseguir examinar. E além disso, exame físico é entre duas pessoas. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa e o seu paciente é uma pessoa. Não tem para que ser aquele momento tenso. Não tem para que ser aquele momento em que você não fala nada. Só começa a tocar, faz umas manobras que o paciente nunca nem viu. Não tem para que isso. Usa o momento do exame físico para conversar com o seu paciente. Faz uma anamnese rápida, pergunta como estão as coisas, está sentindo dor, está com vontade de urinar, está se alimentando bem, está indo no banheiro normal. Usa esse momento ao seu favor. A anamnese você faz durante toda a consulta. Usa o exame físico também para complementar a sua anamnese. E aí, agora sim, a gente pode começar o exame físico. A gente vai começar com o estado geral do paciente. O próprio termo estado geral é um negócio bem subjetivo, né? Um negócio que você
lê e você fica pensando, tá, estado geral é o quê? Como é que o paciente está de uma forma geral? Ok. Ele pode estar bem, ele pode estar regular, ou ele pode estar mal. Isso é extremamente subjetivo, não tem como a gente definir. Bem é daqui até aqui, regular é daqui até aqui. Não tem como, é uma experiência subjetiva. O que para mim pode ser regular, para você pode ser mal. Mas a gente vai sempre descrever. Então, bom estado geral é quando o paciente está saudável, entre aspas, né? Se ele estivesse saudável completamente, ele não seria paciente. Então, está saudável, está cooperativo ali, está respondendo bem. Regular, você vai precisar analisar um quadro como um todo, porque como eu falei, como é uma avaliação bem subjetiva, fica difícil a gente achar um meio termo, mas você pensa, é um paciente que não está nem bem, nem mal, então está ali no meio do caminho. Já o que está em mau estado geral é aquele que está desacordado, está instável hemodinamicamente. Então é aquele paciente que você olha e já tem noção, meu Deus, esse paciente ele está mal. Então, nesse caso aí, você vai encontrar exatamente essas letrinhas aí, B, R e M no seu prontuário. Só que, imagina que outra pessoa aprendeu ruim estado geral e não mau estado geral, como eu falei aqui. Ruim estado geral e regular estado geral, a gente abrevia, faz a sigla sendo REG. Os dois ficam REG. Então, muito cuidado com siglas no seu prontuário. Então, bota lá MEG, REG, BEG, mas com cuidado. Você vai encontrar isso muito frequentemente, tá? A gente vai ter um bônus de aula sobre prontuários, tá? Nesse curso, que é para a gente discutir exatamente sobre essas siglas. Bem interessante, inclusive. Outra coisa é que, apesar de ser um exame subjetivo, a gente tem um pouquinho de objetividade. Não tem como a gente dizer que um paciente está desacordado, ele está em um bom estado geral, né? E além disso, todo paciente é um paciente diferente. Então a gente precisa ter uma noção de como é o normal daquele paciente. Por exemplo, o paciente tem fibrose cística, mas ele está com dispneia. Dispneia é um sinal de instabilidade que a gente poderia acabar, se for muito intenso, a gente poderia acabar classificando como regular ou até mau estado geral, dependendo de como está o paciente, né? Mas, se o paciente tem fibrose cística, é normal que ele tenha dispneia. Então, ele pode sim estar em bom estado geral, tá? Então, a gente precisa considerar o basal desse paciente. Continuando agora, nosso exame físico geral. A gente já fez todas aquelas orientações gerais, lavou a mão, se apresentou, respeitou o pudor, explicou o que ia fazer, classificou ainda com relação ao seu estado geral. Agora a gente vai começar a questionar sobre orientação em tempo e espaço. Nesse momento, nunca coloque no seu prontuário, no prontuário do seu paciente, que está orientado, se você não perguntar se ele está orientado. Como assim? Pergunta se ele sabe onde está, se ele sabe que dia é hoje, se ele sabe que mês é hoje, que ano é esse. Então pergunta para ele. Muitos pacientes, por exemplo, psiquiátricos, eles não têm essa noção de tempo, não têm essa noção de espaço. Então, cuidado, quando você coloca desorientado, significa que ele não sabe o tempo, que ele não sabe se orientar no espaço. Então, cuidado com o que você escreve. E além disso, também temos que perguntar atividade no leito. Na verdade, perguntar não, avaliar, né? A gente vai avaliar se o paciente encontra-se ali no leito ativo, se ele está paradão, está inativo no leito, ou se ele está pouco ativo. Também é uma avaliação bem subjetiva. E também avaliar se o paciente tem algum decúbito preferencial. Essa parte é um pouco difícil da gente perguntar, né? Principalmente porque o paciente ele pode até não evidenciar isso durante o exame. Então, faz uso daquela dica que eu te dei. São duas pessoas que podem conversar. Você pergunta para ele. É um exame, mas você pode fazer uma parte da anamnese ali. Então, pergunta se tem algum decúbito preferencial, se melhora alguma doença, se piora alguma doença quando fica de um lado, fica do outro. Então, pergunta, só conversa com o seu paciente. Continuando no exame físico geral, a gente vai falar de sinais vitais. Quando a gente fala em sinais vitais, já vem logo de cara a pressão arterial.
Para medir a pressão arterial, a gente já precisa de alguns detalhezinhos que a gente vai falar mais para frente no curso, então não vou me alongar muito por aqui. Então, tem alguns pré-requisitos, mas a gente vai falar lá no módulo. Além disso, frequência cardíaca. A frequência cardíaca, a gente vai medir em batimentos por minuto, certo? Geralmente, a gente acaba medindo logo aqui no pulso, o pulso mais fácil que a gente tem, o pulso radial, mais fácil da gente conseguir palpar e medir. A gente acaba medindo por 1 minuto, geralmente, mas algumas pessoas acabam medindo por 30 segundos e multiplicando por 2. E quais são os valores normais aqui da frequência cardíaca? A gente vai ter até mais ou menos 100 batimentos por minuto, a gente considera normal, e para baixo, aí tem uma discussão. Algumas pessoas dizem 50, algumas pessoas dizem 60, e essa discussão não importa, porque a gente vai acabar considerando, pode escolher 50, pode escolher 60, mas o que importa é que a gente precisa medir isso e atentar quando é muito baixo ou muito alto. Ok? Também preste atenção para se seu paciente não é um atleta de ponta, um atleta muito intenso ali, que tem uma frequência cardíaca mais baixa normalmente. Então, por exemplo, meu pai, ele corre bastante e a frequência cardíaca dele normal é 40, 45. Então, é normal. Além disso, frequência respiratória. Muita gente acaba errando nisso. Porque, imagine o seguinte, eu vou medir sua frequência respiratória. Agora, você está respirando. Mas só o fato de eu dizer que vou medir a sua respiração, você já começa a notar a sua respiração e acaba alterando o resultado. Então você não pode deixar, acaba sendo um jogo que você vai fazer com o seu paciente, de ele não perceber que você está medindo a respiração dele. E aí eu vou dar uma dica bem interessante. Você vai pegar o relógio e colocar aqui 1 minuto. Botou 1 minuto, começou a palpar aqui o pulso radial. Começou, mediu ali 30 segundos. Quando der 30 segundos, você vai continuar com a mão ali, lembrou o valor da frequência cardíaca e só vai olhar para o tórax do paciente. Começa a olhar para lá e contar as respirações. Dessa forma, em 1 minuto você vai conseguir medir tanto a frequência cardíaca como a frequência respiratória. E a frequência respiratória ela é em incursões respiratórias por minuto. Nesse caso, a gente tem de 16 a 20 incursões respiratórias por minuto, mas também, novamente, tem aquela boa e velha divergência de literatura, que alguns cantos você vai encontrar como normal até 12 incursões respiratórias por minuto. Tá? Essa frequência respiratória ela vai variar de acordo com a idade, certo? Tem várias faixas que a gente vai discutir mais para frente ao longo do curso. Outro sinal vital é a temperatura axilar, que a gente vai ter aí, considerando acima de 37 graus, já um estado febril, tendo várias subdivisões que também não são bem definidas na literatura, tá? Mas o que é bem definido é que acima de 37 graus Celsius a gente já considera um estado febril. Continuando o exame físico, falamos de sinais vitais, agora vamos para medidas antropométricas. Aqui a gente vai falar de 3 principalmente, na verdade 2 e uma consequência, que é o peso, a gente vai pesar o paciente, a altura, bem tranquilo, e a junção dos dois, que vai ser o índice de massa corporal. O IMC vai nos ajudar a classificar o paciente de acordo com o fato de ser obeso ou estar abaixo do seu peso. Então, a gente vai classificá-lo de acordo com o IMC, aí tem algumas faixas, alguns valores de referência. Se ele estiver abaixo de 18,5, a gente considera como abaixo do peso. O normal ali entre 18,5 e 25, de 25 até 30 mais ou menos, a gente tem esse sobrepeso. E aí, acima de 30 já é obesidade grau 1, grau 2 e grau 3 ou obesidade mórbida, tá? Então, extremamente importante a gente avaliar esse IMC. Então, nesse módulo também o nosso backup está tudo registrado lá no roteiro, que vocês vão ter acesso. Então, aproveitem esse roteiro. É muito bom para a sua prática, tá?
vai te ajudar demais, demais, demais a não se perder e lembrar de ponto a ponto do exame físico. Ajuda demais. Te espero na próxima aula.